Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu vou fazer uma entrevista com a minha irmã, que se chama Bianca Ebert Maria do Vale, que ela mora na Nova Zelândia. E eu queria fazer algumas perguntas para ela sobre como foi essa experiência e essa trajetória de se mudar para outro país. Eu gostaria de saber o que te motivou a mudar para a Nova Zelândia com sua família. Oi, Isa, tudo bem? Bom, o que me motivou a vir morar na Nova Zelândia com a minha família, eu e o Arthur, a gente já conhecia a Nova Zelândia, que a gente tinha vindo para cá passear em 2008. Então a gente já conhecia um pouco de como era o costume da Nova Zelândia, a vida aqui. E a situação no Brasil estava muito complicada, as crianças pequenas, né? E a gente sempre sabendo o caso de violência, sequestro, principalmente lá em Curitiba, que tu sabe o quanto é grande e perigoso tal. E aquilo estava cada vez mais perto. Era a filha da vizinha que foi sequestrada, roubaram na casa de não sei quem, renderam não sei quem na sinaleira. Isso estava me deixando cada vez mais preocupada. O que me motivou mesmo sair do Brasil e vir para cá foi a qualidade de vida que a gente tem aqui, que nem se compara com do Brasil, e todo o nossa situação financeira que melhorou um monte, né, aqui na Nova Zelândia, tal. Então, várias coisas me motivaram, mas o que me tirou de lá foi em relação à violência e como o Brasil estava se comportando, que a gente sabia que o futuro que a gente poderia dar para as crianças talvez fosse melhor se a gente saísse de lá. E a Nova Zelândia, com certeza, era a nossa escolha número 1, tá? Também gostaria de saber se houve alguns obstáculos ao fazer essa Olha, mudança. eu vou trocar de obstáculo para desafio, né? Porque a gente é capaz de mudar para qualquer lugar do mundo e a gente se desafia e acha que não vai dar conta e vai dar. Então, não foi fácil, né? A barreira maior para mim ainda é um pouco a língua, apesar de o meu inglês ter melhorado bastante. E o fato de estar muito longe ainda é uma coisa que me complica um pouco a vida, assim. Principalmente agora nessa época aí desse coronavírus, que a gente não tem nenhuma previsão de encontrar vocês. Então isso me deixa mais triste, assim. Mas é a barreira da língua, é ficar longe da família, dos amigos, é de não ter ninguém para contar, é de tu ter que pedir ajuda e conversar e tentar resolver as coisas em inglês, que é uma língua que tu não domina. Esses foram os grandes desafios, né? E que a gente superou. E agora é lidar com a saudade, com a incerteza de quando a gente vai se ver de novo. Isso para mim é um constante conflito, assim, de estar tão longe. Mas nenhum momento eu penso em ir embora da Nova Zelândia para voltar para o Brasil. Pois é, eu imagino que deve ter sido muito difícil ter feito essa mudança. E outra pergunta que eu tenho para fazer para você é o que na sua cultura do seu país tem de mais distinto do Brasil? Bom, o que poderia ser de distinto da Nova Zelândia e do Brasil? Na Nova Zelândia, em relação à cultura, as pessoas são muito honestas. Elas acreditam muito no que elas põem como regra e como forma de viver. Por exemplo, no Brasil, se tu quer fazer uma brincadeira com um amigo, se ele tirar um sarro, falar uma coisa engraçada, ele vai levar numa boa e ele vai entender, e ele vai saber que é uma brincadeira. E os kiwis aqui, tu não consegue muito brincar, eles não têm muito senso de humor, eles levam a sério. Então aqui é muito, muito preto no branco, não tem flexibilidade. E o país é todo assim. As pessoas não têm flexibilidade, elas acreditam naquilo e fazem o que tá combinado. E no Brasil a gente ainda tem, né? Aquela dá uma chorada aqui, dá uma conversadinha aqui, consegue mudar algumas coisas, e aqui não tem essa. Só que as pessoas são mais certinhas, elas são mais honestas e o que tu falar para elas, elas vão acreditar em ti, elas vão confiar em ti. E o brasileiro não, o brasileiro já fica com o pé atrás, já dá uma pensada, já não tem certeza, já não se entrega de cabeça.
Um outro exemplo bobo que eu posso te dar, tem uma praia que não pode catar as conchas da praia. É para deixar as conchas na praia. Tem uma concha mais linda, mais maravilhosa que a outra. E as pessoas não catam as conchas, não pegam, porque tem uma placa dizendo para, por favor, não fazer isso. E não tem ninguém olhando. Tu poderia facilmente pegar. Mas como tem uma placa ali, ninguém faz, porque é proibido. Entendeu? Então, a cultura deles é muito forte em relação ao que está combinado, é o que tem que ser feito, né? Então, isso eu estranhei um pouco. Então, é isso, assim, a cultura é bem diferente da do Brasil, bem distinta. Não é ruim, é legal, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como todo país, entendeu? Mas isso me chamou bastante atenção. E atualmente, na sua casa, vocês se comunicam normalmente em inglês ou em português? E a família, normalmente pratica mais o inglês ou o português? E por que desse motivo? Bom, sobre a língua depende da situação. Se a gente está assistindo um filme ou ouvindo uma música, 100% em inglês. Se a gente está vendo uma notícia no celular, alguma coisa, tudo é em inglês. Agora, se a gente vai conversar entre nós, dentro de casa, a gente fala em português. Na verdade, as crianças, as três, entre elas falam inglês, até brigam em inglês. E se elas vão falar comigo, por mais que eu fale em inglês com elas para praticar o meu inglês, elas me respondem em português o que eu perguntei em inglês. Elas me olham como a língua mãe e se eu falo inglês com elas, elas acham engraçado e falam que parece que não sou eu. Então, para conversar comigo em inglês, para conversar entre elas em português, e o Arthur é um pouco misturado, um pouco em inglês e um pouco em português. E é isso. E as crianças tiveram uma boa adaptação? Demorou muito para elas aprenderem uma língua nova? Bom, as crianças se adaptaram mais fácil porque elas eram muito pequenas, elas não sabiam exatamente o que estava acontecendo e simplesmente estavam participando da mudança sem entender muito o porquê, né? As gêmeas foi mais fácil porque uma tinha outra, então se elas não conseguiam se comunicar no Kind, que era o jardim de infância, uma tinha outra e aos poucos elas foram desenvolvendo e aprendendo melhor o inglês. A Bela foi um pouquinho mais difícil porque ela estava entrando na primeira série, que ela estava com 6 anos, então ela tinha que aprender inglês e se alfabetizar em inglês. Então foi um pouquinho mais difícil, mas acho que dentro de uns 3 meses por aí, as três estavam mais ou menos com inglês quase que fluente, né? Então não teve muito problema não. Mas com certeza para as gêmeas foi bem mais fácil porque elas estavam em duas e não estavam na parte de alfabetização, que é o mais crítico. Mas se adaptaram super bem, sim, com certeza, bem mais rápido e mais fácil que a gente que é adulto, que sofre mais no momento de mudança. Mas é isso. E agora sobre a pandemia mundial do coronavírus. Aqui no Brasil, a gente começou em quarentena desde o início, assim, mas não foi todos que respeitaram, por isso que o nosso número de mortes e de casos aumentaram muito. Então eu gostaria de saber como que funcionou aí na Nova Zelândia, quais foram as leis e as normas que eles colocaram. Bom, sobre o lockdown aqui na Nova Zelândia, eles estabeleceram 4 níveis e conforme ia abaixando, aumentando o nível, as coisas foram fechando. E aí não tinha exceção, tipo, tava tudo fechado, só supermercados e postos de gasolina. Tu não podia nem comer fora, não tinha nada aberto, nem takeaway, que são as coisas tipo delivery, que tu vai lá e busca e traz em casa, tal, não tinha nada. Então, restringiu bastante o contato com as pessoas e elas passearem fora, tal. Isso ajudou bastante. E aí, conforme foram baixando os níveis, as pessoas voltaram até a vida normal. E o que eu acho que foi de diferente do Brasil e da Nova Zelândia, ou da Nova Zelândia em relação aos outros países, é que foi 100% respeitado todos os levels de emergência, de ficar em casa, trancado, sem ter contato com ninguém de fora e fazer as coisas 100% certo, né?
Então, isso hoje em dia, a gente, graças a Deus, já está numa vida normal, com alguns cuidados necessários, mas tá vivendo normalmente, assim, tudo aberto, tal, só álcool gel e cuidar para não ficar tão próximo do outro, mas a gente já tá num outro estágio no momento. Bom, agora chegamos ao final da entrevista e espero que todos tenham gostado.